Estamos ao vivo, estamos congelando, galera do canal Faca na NR, Faca na NR. Nossa, até enrolei a língua agora. Cara, que frio, meu. Nossa senhora. Estou falando diretamente de Cotia e tá frio. Grande Luca entrou, tá frio, cara. Nossa senhora, vamos congelar, vamos morrer congelado aqui. Galera, estamos iniciando mais uma resenha e hoje vamos falar sobre estruturas porta-pallets. Quem é essa empresa? Grande Paulão! Isso aí, a galera, ó, fica aí até o final, hein, que essa live vai ser legal. Vocês vão conhecer hoje quem é essa famosa empresa que faz o reparo das estruturas porta-pallets aí. Meu, não é macumba, não é feitiçaria, não é bruxaria. O cara coloca uma maquininha lá, a coluna tá moída e ela sai irreconhecível, ela sai zero bala. E eu vou falar com o Flávio, o engenheiro responsável por essa empresa aí. E ele vai falar, né, vai bater um papo, vai explicar pra gente aí, pra quem não conhece, né, essa atividade, como é que funciona. Grande Verônica, hein? Show de bola. Muito obrigado, galera, por vocês entrarem nesta bela live. Estou esperando aqui o meu grande convidado, o Flávio. Galera, pra você, Oswaldo entrou. Grande Oswaldo. Eu acho que é Oswaldo. Tá muito frio, o sinal tá oscilando. Não, voltei. Pessoal, a galera da segurança do trabalho tem um grande problema com relação às estruturas porta-pallets, né? As colunas. Aí no dia a dia da operação, normalmente os operadores acabam batendo, se chocando com essas estruturas e pode levar aí à queda da rua. A gente tem vários vídeos aí no YouTube onde mostram aí a queda da rua, né, completa. E inclusive recentemente teve, acho que uma moça, parece que morreu no mercado com a queda de uma estrutura. A gente tem vítimas aí graves, né, às vezes vítimas fatais, né, sobre a queda da estrutura. O Fernando entrou. Tô esperando o Flavião, Fernando. Senão, cadê o Flavião? Flavião, fala comigo, Flavião, fala comigo. Flávio acabou de entrar. Vou chamar o Flávio aqui. Vamos lá. E aí, Flavião, recebeu aí? Tá me ouvindo, Flavião? Fala comigo, Flavião. Grande Flávio, tá me escutando bem? Fernando, ô Fabiano, beleza? Tá falando com o Fernando. Tranquilo. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, cara, muito obrigado aí, viu, por você ter aceitado o convite. E estou muito feliz de trazer você aqui, porque o canal ele é focado para trazer o dia a dia, né, dos profissionais de segurança, né? E você tem uma solução incrível que a gente vai falar agora um pouquinho com a galera, Silvana, Dani aí entrando, e a gente vai comentar. Cara, obrigado aí por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí, cara. Pessoal, eu não sei por tá frio, a conexão deu uma falhada, mas tá me escutando? Deu? Voltou? Bacana, é um prazer aí estar com vocês. À disposição. Flávio, eu Obrigado queria pelo que convite. você... Ok, isso. Eu queria que você falasse para a galera aí, para quem não te conhece, né? Quem que é o Flávio? Então, o Flávio é um engenheiro de formação, resido aqui em Belo Horizonte, mas tive alguns anos fora aí do país, onde, por uma coincidência boa, acabei conhecendo sobre o negócio que a gente vai falar aí na sequência. O que eu busco muito nessa vida é que a gente conheça aí coisas que são inovadoras, né, Fabiano? Esse negócio me chamou muita atenção, a ponto de uma vez, interessante, um cliente já operando aqui o negócio no Brasil, um cliente falou comigo assim uma vez: poxa, eu era louco para poder descobrir uma coisa que todo mundo precisa e que ninguém ainda inventou. E esse é um negócio desse estilo, né? Então, coisas Verdade. inovadoras que trazem economia, soluções para problemas cotidianos e que, principalmente, consigam preservar o meio ambiente também, né? Com soluções econômicas. Isso chama muito a minha atenção, né? Esse é o Flávio. Pô, que legal, Flavião. Bom, chega de suspense, Flavião. Pessoal, para você, ó, tem uma galera entrando, para você que vai assistir essa live, tá? E você vai se interessar pelo que a gente vai conversar aqui, eu só queria pedir para vocês, quando vocês entrarem em contato com o Flávio, com o Fernando, né? Que vocês falassem, galera, que é do canal Faca NR, que é do Fabiano, isso aí é muito importante para mim,
né? Eles vão dar uma força aí pro canal, mas eles precisam desse feedback. Então, depois da entrevista, gostou? Pô, vou ligar pro Flávio, vou ligar pro Fernando. Galera, fala lá, ó, vi lá seu trabalho no Pegou Faca na NR lá no YouTube, lá com o Fabiano. Só quero pedir essa ajuda para vocês, para que você e nos comentários, na descrição do vídeo, galera, eu vou deixar os comentários, os contatos do Flávio, do Fernando, como você vai fazer para entrar em contato com ele, tá? Telefone, e-mail. Lá no YouTube também, eu vou jogar lá essa live aqui pro YouTube depois. Lá na descrição do YouTube também vai ter lá como você entrar em contato com eles e você pedir um orçamento, pedir mais informações aí. Ô Flávio, o que a sua empresa faz, cara? É a ROS, né? Pode falar aí o que ela faz exatamente para a galera que está assistindo a gente, com relação à estrutura porta-pallets, né? Legal, Fabiano. Recorrentemente nas operações logísticas, né, a gente encontra muito nos galpões colunas de porta-pallets amassadas. Esses amassados ocorrem muito em função dos impactos da empilhadeira aí no dia a dia. Uma operação muito corrida. E geralmente esses impactos então, produzem os amassados e esses amassados eles debilitam a estrutura porta-pallet. E o que a gente faz justamente é conseguir reparar essa mesma coluna amassada em loco, sem a necessidade de nenhum tipo de desmontagem para isso. Então a gente transforma aquela coluna amassada numa coluna nova, em questão de poucos minutos, né, com o auxílio do nosso equipamento, que é um equipamento exclusivo. Esse equipamento ele foi desenvolvido na Holanda já há 17 anos, e o Brasil é mais um país que a ROS, né, é o nome da nossa empresa, que a ROS está atuando, que no caso já há 4 ou 5 anos que a gente trouxe o negócio ROS para o Brasil. Legal. Cara, eu vi vocês, eu achei, acho que você pelo LinkedIn, na época, sim, e aí você me falou, né, você me falou isso daí e tal, que você faz, cara, eu pego a coluna destruída, fica como nova de novo, eu vi as fotos, né, e eu falei assim, cara, esse cara aí tá de brincadeira, cara, não é possível. Aí eu trouxe vocês, né, pra empresa. Eu não sei se dá para ver aí, para que a turma entenda bem o que a gente está falando, uma coluna amassada de porta-pallet é isso aí. Isso mesmo, isso daí mesmo. Essa coluna um dia conhecida assim, né? Olha só, dá uma olhada, galera. E a gente volta com ela para essa mesma forma original. Então, cara, aí você chegou, né, cara? Aí eu falei, meu, vou pegar esse cara, velho. Eu vou pegar a coluna mais arrebentada que eu tenho. Aí eu cheguei lá, te mostrei a coluna, né? Aí você falou, não, beleza, dá pra recuperar. Meu, mas a coluna tava destruída, cara. Aí você foi lá, começou a colocar a sua máquina, tava olhando assim, aí passou uns minutos lá, pronto, você tirou a máquina, eu olhei e falei, não é possível, isso aí é feitiçaria, o Flávio é bruxo, velho, é magia negra, isso aí não é possível, cara. Cara, galera, a coluna fica irreconhecível, cara, fica zero bala de novo, é incrível, cara, a máquina que você tem, por isso que eu queria trazer você pra cá, porque é como você falou, né, é uma inovação, cara. E quais são as regiões, Flávio, que você atende hoje, cara, que você faz esse serviço? É Brasil inteiro? Como que é? Então, nós estamos resididos aqui em Belo Horizonte, né? Mas conseguimos atender todo o coração logístico do país. Apesar de termos que transportar nosso equipamento sempre numa caminhonete, a gente não consegue enviar para a transportadora, questão Brasil, né? O equipamento é próprio, mas para cruzar estado, né, cruzar fronteira, se fosse nos enviar esse equipamento por transportadora, a empresa precisaria emitir uma guia. Né, e a nossa empresa, por ser só de serviço, a própria prefeitura não nos concede a possibilidade de emitir essa guia. Então a gente vai onde conseguimos levar o equipamento na nossa caminhonete. Né? 1.500 quilômetros é tranquilo, a gente já atendeu com essas extremidades, aí, com essas distâncias. Legal. Eu tava no interior de São Paulo, né? Aqui em Vargem Grande Paulista, e vocês atenderam a gente. Aí vocês atenderam também uma outra grande empresa ali no Embu, perto do Taboão também, que eu lembro que vocês foram para lá. Então, em outros estados ali dá para trazer, né?
Fabião, qual que é, cara, os danos mais frequentes, cara, que você encontra? Porque assim, ó, muita gente que assiste nosso canal, aqui meu canal, é estudantes. Então, pessoas que estão estudando, né, para virar aí técnico de segurança, ou muitas vezes fazendo engenharia de segurança. Então, tem um grande público que é estudante. Então, às vezes, muita gente que vai assistir essa live nossa lá no YouTube também, ele nem sabe direito o que é uma estrutura porta-pallets, né? E aí ele cai no centro logístico e ele se depara com esse problema. Quais são os danos mais frequentes ali na estrutura, cara, que você, aí ao longo dos anos, aí você identificou? Fabiano, sempre que a gente é solicitado, né, o princípio do trabalho é fazer um mapeamento das condições da estrutura em cada galpão. Então, a gente tem uma equipe que faz essa visita e classifica os danos de acordo com os critérios de uma NBR. Né? Aqui no Brasil existe uma norma que ela dita as diretrizes para uso da estrutura porta-pallet, é a NBR 15524-2. Essa norma ela é uma cópia fiel da DIN europeia, que é a 15635. Lá na Europa, essa norma ela tem poder de lei. Então, você não consegue operar um galpão com colunas amassadas. E não tem opção. Né? Se você tem uma denúncia ou algum tipo de avaria nessa estrutura que está fora do padrão da norma, algum órgão lá dentro de cada país europeu, que eu não vou saber como chama cada um, seria equivalente talvez ao nosso CREA, né, ou o Ministério do Trabalho, não sei, eles realmente interditam os galpões. E a empresa não tem outra solução senão trocar aquela coluna, fazer o que for. Né? E foi até por isso mesmo que nasceu a rota lá na Holanda. Aqui no Brasil, a gente encontra as colunas amassadas e elas estão em plena operação. Né? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas que operam esses galpões, elas não têm o conhecimento da norma. Então, elas não sabem nem sequer o risco que estão correndo. Mas a norma é muito clara. Apesar de ser extensa e falar muito sobre porta-pallet, num capítulo lá, no item especial, de uma páginazinha, que tem uma orientação para poder classificar os danos. Então, os danos são classificados de acordo com o risco que ele apresenta. O risco pode ser leve, médio ou alto. Como determinar se o risco é médio, leve ou alto, a norma também indica como. Ela diz para você pegar um nível, esse nível de pedreiro, né? Um nível de 1 metro, ele tem que ser de 1 metro, tem o porquê dele ser de 1 metro, tá? Você encosta esse nível de 1 metro na superfície da coluna e você vai medir a flecha. O que é a flecha? É a distância perpendicular ao nível, desde a superfície do nível até o epicentro do dano. Ok? Naquela foto aqui, ó, nessa foto que eu mostrei, provavelmente, se colocássemos o nível aqui, eu não medi exatamente essa coluna, não é que eu não medi, até foi medida, mas eu não tenho registro de qual foi a intensidade desse dano em milímetros, mas ele com certeza é um dano de risco alto. A flecha, então, é a medida, como eu falei, desde o nível até o epicentro do dano, e para que o dano seja considerado de risco leve, esse dano não pode ser, essa flecha não pode ser superior a 3 milímetros. Se ela tiver um intervalo entre 3 e 6 milímetros, esse é um dano de risco médio. E acima de 6 milímetros é risco alto. E a norma também indica o que você deve fazer diante de um dano de qualquer um dos riscos. Se o dano for de um risco leve, a norma diz que você pode seguir ocupando a estrutura, mas com atenção, porque esse dano ele pode somente em função do peso ir aumentando. Às vezes até mesmo sem um novo impacto. Já entre 3 e 6 milímetros, a norma indica que você pode seguir usando essa estrutura por mais 30 dias, sem colocar mais peso do que já estava ali. E acima de 6 milímetros, a indicação é que você tire a carga e isole a área. Agora, cada proprietário, cada técnico de segurança que domina aquele local ali, né, que tem responsabilidade por ele, deve ter consciência do risco que ele está correndo e tomar as devidas providências. No mercado, como eu falei, existem diversas soluções. Nós somos uma delas. Considero mais viável em função
da questão do nosso serviço ser totalmente não invasivo, né? Trocar uma coluna é muito dispendioso. Imagina, você tem que comprar uma coluna, né, por um dano que está ali embaixo, no pé daquela que está amassada. Você teria que comprar uma coluna, às vezes ela é de 6, 7, 10, 13 metros de altura, para poder transportar uma coluna dessa, você depende de uma carreta. Então tem o custo do frete da carreta, o aço está caríssimo. Quando essa coluna chega lá no galpão, você tem que armazenar aquilo, depois tem que tirar a carga, né? Você está ocupando sua empilhadeira, está ocupando o tempo dos operadores, está impedindo a operação do seu galpão, até que desmonte tudo aquilo, coloque a coluna nova e volte com a carga toda. Isso é muito dispendioso. O custo não é nem só da coluna, é o custo direto e indireto dessa troca. E o método ROS, como a gente vem falando aqui, né, você acopla o equipamento ali naquela coluna que está amassada. A gente tem um molde, né, esse equipamento que a gente chama de molde. Junto desse molde tem um equipamento de pressão hidráulica e através das pecinhas, que é o segredo do nosso negócio, a gente consegue prensar aquela peça novamente em lote e ela volta para a forma original. Então, é um método totalmente não invasivo, né? A operação continua correndo, a gente não para nada. Bom, legal. Você comentou uma coisa muito importante, principalmente para quem está entrando na área, né, que essa responsabilidade do técnico de segurança, né, de verificar, né, a condição das estruturas porta-paletes para evitar queda. Né? A gente tem aí vários vídeos no YouTube, né, de queda de rua, inclusive a Dani, que entrou aqui, eu conheço ela é funcionária e ela estava trabalhando numa empresa onde houve a queda de uma estrutura dessa. Ela estava lá no dia e ela sabe bem o pânico que é você não saber se tem gente soterrada, né, por estruturas enormes aí que vêm abaixo inteiras, né? E um ponto também que eu queria que você comentasse, o Flávio, porque é o seguinte, às vezes você tem um impacto leve numa coluna. Qual que é a importância do monitoramento? Porque assim, você tem um impacto leve aqui, aí a empilhadeira vai e bate na outra ali, e começa a bater em várias colunas, né? Às vezes você não tem aquele impacto pesado, né? Mas vários impactos leves aí em vários pontos da rua pode vir a levar a queda da estrutura, porque você vai minando, né, a resistência das colunas, né? Exatamente. Não vai ser um puro dano que provavelmente vai derrubar a tua coluna, né, a tua estrutura toda. Ela tem que estar realmente bem debilitada para cair. Agora, o que é uma estrutura debilitada? Eu gosto muito, quando vou falar desse assunto, Fabiano, de fazer uma analogia com aquela palanca, sabe, que você tem para poder amassar a latinha? Todo mundo deve conhecer aquela palanca, né? Quando você coloca ali uma lata intacta, né, sem nenhum amassado, e você tenta puxar aquela palanca ali, é pesado. Você não consegue abaixar a palanca, tem que fazer muita força. Entendi. Essa latinha intacta é equivalente à nossa coluna intacta também, instalada lá no porta-pallet. Agora imagina naquela latinha ali, né, o que a gente faz para poder abaixar aquela palanca com facilidade? Você dá ali um totozinho na lata, um pequeno amassadinho que você dá na lata, a palanca desce tranquilamente, fácil. Né? Então, a analogia é justamente essa. Uma coluna com um dano, ela já não apresenta a mesma capacidade de carga. E quanto maior for esse dano, por isso a norma classifica lá em leve, médio e alto, né? E o alto são 6 milímetros. Se você pensar o que é 6 milímetros, 6 milímetros é uma unha comprida aí, são 6 milímetros, né? Ou mais que isso. Então, um impacto, às vezes, leve da empilhadeira provoca um dano de risco alto na coluna. Só que se a pessoa não tiver noção do que representa um risco alto, né, o que são esses 6 milímetros aí, ela não considera essa coluna como realmente oferecendo risco. Né? E aí o conjunto de danos na estrutura toda é que vai debilitando. E a gente nunca sabe quando falta mais um apenas, né? Ali pode ser aquela gota d'água, a famosa gota d'água, a gente não vê o copo enchendo. Com certeza. O que eu achei muito legal você ter falado aqui é que você faz uma análise técnica do impacto na coluna, né? Não é por achômetro. Você segue uma NBR,
né, que segue já uma norma internacional, onde ela te dá a referência, né, do dano para você poder classificar. Então, todo o seu trabalho é em cima de análise técnica, né? Você não olha a coluna e fala assim, ah, não, aqui é leve, aqui é alto, aqui é baixo. Né? Isso eu acho bacana da sua empresa. A gente faz a classificação do dano realmente de acordo com a norma e sem olhar para a carga que está naquela coluna. Porque a norma não indica qual é a carga que... Não faz relação da carga com o tamanho do dano, né? Com a profundidade do dano. Entendi. Porque hoje pode ter ali naquele lugar, naquela posição pallet, um pallet leve. Amanhã pode não ser um pallet leve, né? Entendi. Entendi. E como que é possível, ô Flávio, e isso, cara, isso da sua empresa eu acho que é o diferencial, é a inovação. Você consegue fazer esse reparo independente do nível com a estrutura carregada, ou seja, aquela operação não precisa tirar os pallets ali do box onde está o impacto, você consegue fazer essa recuperação com a estrutura carregada. Exato. O equipamento, uma vez acoplado ali na coluna, só pelo fato dele já estar encaixado ali, ele já confere maior resistência à coluna em si. Né? E a partir do trabalho que é feito ali da aplicação da pressão, ela vai recuperando a capacidade de carga até o limite máximo. Né? Quando a gente fala dessa recuperação da capacidade de carga no limite máximo, é porque o nosso método ele já foi avaliado por diversos laboratórios de renome internacionais. A gente tem certificações da DECRA, da SGS, da Bureau Veritas e outras mais. Né? Todos esses ensaios foram feitos em laboratórios internacionais, como eu falei, foram feitos no exterior mesmo, né? Na Europa, na origem da empresa. Foi verificado, Fernando, que o aço que é usado para essas estruturas porta-pallets, ele é o mesmo no mundo inteiro. Né? É o aço específico para essa finalidade. Então, os ensaios que foram feitos foram em diversos modelos de colunas e foram verificados ali a cada ensaio que se faz, né, que a partir de um primeiro, segundo dano que é reparado pelo nosso método, a capacidade de carga ela é recuperada de forma integral. Se você verifica ali no mesmo ponto por uma terceira vez, quarta vez, esses ensaios demonstraram que a coluna sim começa a perder capacidade de carga. Então, esse mapeamento é bem importante que a gente faça também, né? E a gente oferece isso para o cliente, ele não pode mudar a estrutura de lugar ali sem nos avisar que a gente perde a referência. Né? Mas quando a gente começa uma parceria... Isso que eu ia te perguntar, Fernando, eu ia te perguntar essa pergunta. Quantos impactos, cara, uma coluna... Ela pode ter, e para você poder fazer esse reparo, e se tem também em relação ao seguinte, olha, pode ter 5 impactos leves, estou chutando, tá? 5 impactos leves, pode ter 4 médios, 2, como que é esse mapeamento que você faz dessa coluna? Tem um limite pré-estabelecido? A gente é bem rigoroso nisso aí. A gente vai fazer sempre no máximo 2 reparos numa coluna. Assim, num limite muito bom, assim, para ter uma segurança maior, para poder fazer um terceiro reparo, assim, tem que ter sido bem distante um dano do outro. Porque quando a gente aplica pressão na coluna, a gente aplica pressão numa região de mais ou menos 20 a 30 centímetros. E toda essa região ali, ela terá sido trabalhada com essa pressão. Então, não convém você fazer... pela segunda, terceira vez, pressão naquele mesmo ponto, né? Em função dos testes que foram feitos no laboratório. Tá? Mas é independente da força. Se foi 2 leves, se foi 2 leves ou se foi 2 graves, a mesma coisa. Uhum. Desculpa, Fabiano, que me desviaram a atenção aqui. Não, tranquilo. Você falou 2 impactos na coluna. Independente se foi leve ou se foi grave, por exemplo. Tanto faz. Se for 2 leves ou 2 graves, é 2. Porque a pressão que a gente aplica para poder voltar com a coluna para o lugar, ela é a mesma, independente do dano. Entendi.
Dois impactos, então, você pode garantir que ele pode voltar com a carga máxima da estrutura porta-palas de novo. Exato. Agora, tem um detalhe. A gente consegue reparar, você até mencionou no início aqui da nossa conversa, né, que você, lá na empresa onde a gente se conheceu, vocês nos contrataram, o primeiro teste foi numa coluna que você duvidava que ela pudesse voltar para a posição, né? Então, a gente consegue recuperar todas as colunas que estejam amassadas e que o aço não tenha fissurado no ato daquele impacto, né? Se o aço já tiver fissurado ali, não tem volta. O nosso trabalho, o prensado, é a frio, né? Isso garante também a manutenção das propriedades do aço. Então, se aquele ponto ali, né, você fizer pela segunda, terceira, quarta vez, aí a coisa começa a se complicar. Tá. Para quem está estudando aí, ô Flávio, o que que fissurar o aço? Assim? Você consegue explicar para a galera que está entrando na área agora? É praticamente visual, né? Tá. Se você botar o dedo por trás ali e ver uma sombra, né, de luz, ali é uma rachadura no aço, você vê aquilo ali fissurou. E ali não tem recuperação. Exatamente. A gente vai conseguir desamassar. A coluna pode até estar fissurada. Ela vai ficar perfeita, mas vai ficar com um rasgado ali. E aquilo faz com que ela perca capacidade de carga. Então, conveniente que é a troca. E, ô Flávio, às vezes a pessoa está se perguntando lá, né, para quem não conhece o seu trabalho, como é que você faz esse mapeamento das colunas? Assim, você, por exemplo, eu tenho lá o meu galpão logístico, você foi lá e aplicou 15 reparos, tá, em colunas diferentes, né, distantes uma da outra. Você registra isso? Como que você faz isso para você se garantir também, né? Então, a partir do convite, né, a gente vai fazer essa inspeção, a gente mapeia todo o galpão. A partir do layout, geralmente a gente recebe da própria empresa o layout. Quando não recebemos, a gente desenha esse layout. E aí faz a inspeção coluna por coluna. E todas elas são identificadas. A gente usa uma etiqueta, a gente coloca o endereço dessa coluna em função da rua em que ela está e da posição na rua. E ali usamos uma letrinha também para poder classificar o dano, entre leve, médio e alto. Colocada essa etiqueta, ali perto do dano, a gente tira uma foto e marca no layout que tal coluna, naquela posição, tem um dano de risco, conforme a intensidade daquele dano. E aí a gente tem um mapa daquele galpão completo. A inspeção em si ela é feita com o mesmo nível sugerido pela norma. E para facilitar essa medida, porque usar um paquímetro ali, né, Fabiano, se torna muito demorado o trabalho. E não importa se o dano é 4 ou 5 milímetros, importa que está entre 3 e 6. Não importa se ele é 7, 8, 9, 10, 20, ele é acima de 6. Então a gente usa um calibrador, né? Nós fabricamos uma espécie de um chaveirinho, né, que ele tem 3 pontinhas, uma de 3 milímetros, uma de 6, e tem uma de 12 também, mas não é necessário que a gente explique esse detalhe do 12 aqui agora. Isso é só para função de orçamento. Então a gente classifica o dano com esse calibrador. Eu coloco o nível, faço o calibrador e identifico. Legal. A gente, o Luiz aqui, acho que é seu primo, tá mandando um abraço para você. Márcio Jefferson entrou também, Marcião, o Anderson, Diogo. O Anderson falou aqui, trabalho fantástico. Anderson, se você vê esse cara recuperando coluna, você vai falar assim, esse cara é bruxa, feiticeiro, é magia negra, é bruxaria, porque é incrível, cara. A Daniela está perguntando para você se vocês possuem algum aparelho que avaliem, ou é somente... É o aparelho que você falou, né? Pelo que eu entendi aí para responder para ela, você vai manual, né? É o nível e um calibrador. Nada mais. Legal. Outra pergunta que eu acho que o pessoal está se perguntando, Flávio, legal, você pega uma estrutura, uma coluna lá toda estrupiada, você deixa ela lá, 0 bala. Qual é a garantia técnica que você dá para o cliente para garantir que pode colocar peso lá que não cai? Fabiano, essa é uma pergunta que geralmente clientes fazem, né?
e a gente diz o seguinte, é impossível que uma coluna reparada por nós, ela volte a amassar por si só. Isso não vai acontecer de forma alguma, tá certo? Mas a gente também não pode garantir que essa coluna não vai voltar a sofrer um novo impacto. Se ela voltar a sofrer um novo impacto, ela vai amassar novamente, né? Então, a maior garantia que a gente pode dar para um serviço como esse é o fato de sermos certificados por esses órgãos internacionais, como eu mencionei, né? A SGS, a Bureau Veritas, DECRA, entre outros. A gente tem 6, 7 certificados de garantia de que a peça recuperada pelo nosso método, ela recupera integralmente a capacidade de carga. Agora, para poder aumentar a garantia do próprio cliente, a nossa empresa conta com seguro de responsabilidade civil. Caso venha a acontecer algo em função do nosso serviço, existe uma cobertura para todos os clientes de R$ 2 milhões. Pô, top. E você fornece RT também, né, Flávio? Esse é outro detalhe. A garantia do nosso serviço é a RT também, né? Alguém está se responsabilizando pelo que a gente está fazendo. Com certeza, né? Aí, esse é o grande diferencial que eu achei também. Além de você... O Anderson está perguntando da máquina, antes. É uma máquina hidráulica, assim. Lá no site deles, lá eles têm bastante fotos, né? Depois, na final aqui, o Flávio vai passar para você ver várias fotos de colunas recuperadas. Eu vou deixar também o contato para vocês entrarem em contato com eles, para quem tiver interesse, né? E fale que é do canal Faca na NR que você viu lá. Me ajuda aí, velho. E eu achei fantástico o RT. Ô, Flávio, o que você pensa, cara, daquelas empresas, né, que cara, pega essas colunas, e eu já passei por isso, tá? Não vou citar nomes aqui, mas, cara, desamassa na marretada a coluna, aí entorta, inverte a coluna, emenda a coluna, danificou aqui, ó, corta, emenda com parafuso. Cara, estruturas desse nível, né, cara? O que você pode falar para essa galera que está começando sobre esse tipo de manutenção, né? Essas empresas aí, boca de porco, né, que a gente chama aí. Vamos por parte. Fabiano, existem fabricantes, e eu acho que é uma questão bem comercial de cada um, né? Tem fabricantes que desenham a sua coluna da estrutura de forma que permita uma inversão. Então, aquela coluna que foi danificada ali embaixo, você inverte, coloca aquele dano lá em cima, realmente aquilo não vai apresentar risco para você. É a solução talvez mais econômica. Mas são poucos os fabricantes que te oferecem essa condição, né? Desde que a longarina, né, ô Flávio, desde que a longarina não esteja acima desse dano, né? Claro. Mas geralmente não se tem, né? Quando é uma coluna que permite inverter, outra que não permite. É o encaixe da longarina, né? O fabricante já fabrica a estrutura de tal forma que só permite o encaixe da longarina em um sentido. Então, essa você não consegue inverter, porque você não consegue encaixar a longarina. Ponto. E é a maioria do mercado. Mas tem algumas que sim permitem, né? As perfurações na coluna são simétricas, você consegue inverter. Como o impacto é lá embaixo, né, 20, 30 centímetros do piso, na sua grande maioria, você coloca esse amassado lá em cima e não vai ter carga nenhuma em cima dele. Perfeito. É uma solução ótima, né? Mas vamos que amassou em cima e amassou embaixo. Aí você não tem outra opção. Você tem que trocar aquela coluna de alguma forma, né? O que existia no mercado antes da ROS? Existia a opção de trocar. No início aqui da nossa conversa, a gente já mostrou o custo de trocar uma coluna, né? É bastante superior ao nosso reparo, isso não tem nem que comparar. Outra opção que existe no mercado é você cortar um pedaço da coluna e substituir só aquele pedacinho amassado. Aí entra uma questão, Fabiano, que é o seguinte: quando você faz um corte numa coluna de uma forma profissional, usando a máquina adequada, o apoio adequado, esse corte ele é extremamente preciso. Existia no passado, até em função do método construtivo das colunas, os fabricantes não conseguiam construir uma peça de 7, 8, 10 metros de comprimento.
e eram fabricadas de 3 em 3 metros. E para se construir, para se montar uma estrutura de 6, 9 metros de altura, elas eram emendadas. Mas você pode ver que essas emendas elas eram perfeitas. O que quer dizer isso? A parte de cima para a parte de baixo é um encaixe perfeito. A coluna da parte de cima encaixa exatamente no desenho da peça de baixo. E o parafuso da emenda, que é usado ali junto com uma tala, ele está ali para garantir que a coluna, não sei se dá para ver bem aí minha mão, para garantir que a coluna não vá nem para frente nem para trás e uma caia de cima da outra. Ok? Para isso é a função do parafuso. Então, a coluna de baixo realmente está sustentando a de cima. E isso tem uma segurança, é tranquilo. Agora, quando esse corte é feito em loco, quando essas empresas querem fazer a troca apenas de um pedaço da coluna, contratam empresas que vão ali e fazem um corte que não é preciso. Coloca-se a peça nova embaixo e tenta apoiar o que restou da coluna boa em cima daquilo. Como o encaixe não é perfeito, quando você coloca os parafusos, quem realmente vai sustentar o peso de toda aquela carga que vai ser colocada ali de volta é o parafuso. Não é a parte de baixo da coluna que você colocou. E todo mundo sabe que um parafuso, bom, não sei se todo mundo tem pensado assim, né? Mas o parafuso ele tem muita resistência à tração, mas ele não tem resistência ao cisalhamento, né? Que é a posição que fica ali, o parafuso passado na coluna assim, a coluna pesada aqui. Para cortar esse parafuso aqui, assim, aquele peso colocado ali em cima pode cisalhar esse parafuso, né? Então, não recomendo que se faça uma troca de um pedaço da coluna, simplesmente por esse motivo, né? Para não correr o risco de transferir o peso da coluna para o parafuso, e ele não vai aguentar. Com certeza. Ô Flávio, e galpões logísticos, cara, que são frigoríficos, né? Câmaras frias, câmaras de congelado. Cara, reparo, é da mesma forma, não tem diferença nenhuma com a parte seca, ou existe algo assim diferente para... Às vezes, né, alguém está assistindo a gente, pô, mas eu trabalho em câmara fria, funciona também? Funciona também, da mesma forma. É usado o mesmo equipamento, mesmo método, tudo igual. Mas vamos lá, existem algumas características que a gente tem que considerar nos galpões, né? Na parte refrigerada. Temperaturas até menos 20 graus, a gente consegue fazer o reparo. Menos que isso, a gente começa a ter vazamento no equipamento hidráulico, porque o óleo ele fica menos denso com o frio, né? E aí começam a aparecer vazamentos, o equipamento sua na hora que você tira ele lá de dentro, e começa a enferrujar. O tempo que a gente pode permanecer dentro da câmara é calculado ali também, ele é reduzido. Então, torna o serviço um pouco mais dispendioso. Ele é mais caro do que o serviço fora. Mas, efetivamente, a atividade é a mesma. Dá para fazer tranquilo. Exatamente, sem problema. Tá. Quando tem muito gelo na coluna, no ponto do dano, a gente não consegue encaixar o equipamento ali de primeira, né? Tem que fazer um trabalho ali de escariar o gelo, tirar tudo da posição para conseguir aplicar a pressão. Entendi. Mas normalmente câmaras frias, onde a refrigeração está ali boa, né? Não cresce o gelo, então tranquilo. Entendi. Ô Flávio, outra situação também, cara, às vezes, né, principalmente para quem não conhece a empresa, vai estar se perguntando. Basicamente, esse reparo que vocês fazem é só na coluna, que é o coração, né, da estrutura porta-pallets, ou porque a gente tem impactos também em longarina, né, a gente tem impactos naquelas, agora eu não me lembro o nome, daquelas travessas laterais ali, que fazem o piso, às vezes cruzado. Travessa e diagonal. Isso. Nessas outras peças, vocês fazem também reparos ou vocês são especializados na coluna mesmo? Fabiano, a peça cara da estrutura porta-pallet é a coluna. Não recomendamos outra situação que não seja a troca de travessas diagonais e a própria longarina em si amassadas. A gente não consegue fazer o reparo em longarinas, tá? Não se desenvolveu um método ainda que consiga reparar longarinas, principalmente porque algumas são ocas também, né? E aí não tem como aplicar a pressão da forma que a gente aplica.
Mas mesmo as que não são ocas também, a recomendação para uma longarina amassada é trocar. Já no caso das travessas e diagonais, como a norma permite um desvio um pouco maior nas travessas diagonais, e ele é de 1 centímetro, né? A gente consegue fazer ali um trabalho só de voltar a coluna para o lugar e reencaixar a travessa e a diagonal, ela já melhora o seu aspecto ali. E se ficar com menos de 1 centímetro, a norma aceita. Tá, legal. Interessante. Outra pergunta que eu queria te fazer, ô Flávio, que às vezes pode ser que a galera esteja te perguntando, é o seguinte. Eu estou com uma rua porta-patas aqui que o operador ele não chegou a bater e danificar a coluna, mas ele empurrou. E aí você consegue, às vezes, a olho, tirando o nível ali, você vê que a rua inteira inclinou. Ou às vezes até, ô Flávio, ela está inclinando. Você percebe que ela está inclinando. Vocês fazem algum trabalho nesse sentido também? Fernando, Fabiano, a gente desamassa a coluna amassada. Se a gente conseguir perceber que esse desvio, que é visto a olho nu mesmo, que todo o módulo ali, ele deslocou e a gente conseguir encontrar por que ele parou naquela posição, e provavelmente seja em função de alguma ou algumas colunas amassadas, se a gente identificar esse dano, a gente consegue reparar a coluna em si. E reparando a coluna, provavelmente tudo vai voltar para o lugar. Pô, legal. Ô, Flávio, tem mais alguma coisa que vocês fazem aí que às vezes eu não conheço? Porque eu basicamente conheci vocês com as colunas. Ou a especialização da Rosa aí é coluna mesmo? É apenas a coluna. Nossa empresa faz exclusivamente esse serviço. E é exclusivo mesmo. Nós somos únicos no país, né, representando a Rosa. Não, show de bola. Flávio, eu acho que, cara, você tem mais algum item aí que eu não comentei, que você queria colocar aqui? Acho que a gente falou de todos, né, cara? Falamos. Não tem mais nada a acrescentar aqui, que não seja, de repente, alguma pergunta do pessoal aí que queira esclarecer. Está aberto aqui a qualquer resposta. O Wallace dando boa noite, Santiago, tem uma galera entrando aí, Júnior também. Então, cara, um ponto importante. Flávio, você precisa de energia para essa máquina, às vezes a pessoa pergunta, pô, tem que ter, 220, 110, é combustível, essa máquina é elétrica, como que ela é? Então, essa é outra vantagem. Você precisa de estrutura da empresa para poder fazer o trabalho. Vamos lá. Para poder se encaixar o molde, que é uma peça metálica, né? A gente precisa, geralmente, dependendo da posição do dano, fazer a retirada de uma travessa ou de uma diagonal. Ali tem um parafuso. Para agilizar o serviço, a gente usa uma parafusadeira elétrica. Tá. Só que no galpão não convém deixar cabos trançados ali, né? O risco da empilhadeira passar por cima, uma pessoa mesmo. Então, todos os nossos equipamentos elétricos, que são nada mais, nada menos que parafusadeiras, né? Para poder facilitar, agilizar o serviço, elas são a bateria. Então, o que a gente precisa da estrutura do cliente é apenas que possa nos deixar carregar as baterias. A gente tem baterias reservas ali, né, para poder ir tornando. E é igual uma bateria de celular. Uhum. Não, a máquina mesmo. A máquina é assim, o molde é uma peça metálica e a pressão é feita com equipamento hidráulico, né? Ele é tratado manualmente. Pô, legal. Um tipo de energia a parte dessa de carregar as baterias. Puta, show de bola. Flávio, eu queria te agradecer, cara. Não fica nada cansado no chão, né? É um serviço limpo. A gente não fecha nem sequer a rua, né? A rua geralmente tem espaço para transitar 2 empilhadeiras de largura, né? Ou uma empilhadeira atravessada, né? A gente consegue trabalhar protegido pelo próprio pallet do primeiro nível, que é o único que a gente tira do lugar. Nós mesmos podemos retirar, de acordo com a possibilidade que o cliente nos dá, e geralmente nos dão. A gente tira com a paleteira manual o pallet de baixo do primeiro nível, um dos dois, não precisa tirar dos dois lados. Encaixa o equipamento ali por trás, aplicou a pressão, volta o pallet para o lugar, e todo o serviço ali na rua, né, ele continua operando. A empilhadeira está passando ali para lá e para cá. A gente sinaliza com
Sim, e isso é tudo. Uma dúvida, Flávio, que eu até tive agora, cara, você comentando isso daí, cara, de 100 impactos que eu peguei, os 100 são embaixo. Mas sempre tem, né, aquele cara habilidoso que, vamos supor que ele bateu lá no terceiro nível da coluna. Como é que você faz Acontece, acontece. né? Como é que você faz esse reparar? Aí tem que desmontar a coluna fora? Tem que tirar a coluna? Não, não, não. Assim, a gente vai depender de um meio de elevação. Eu não Ah, ofereço esse meio de elevação. Se o cliente tiver o meio de elevação, sobe pessoa e equipamento e faz o serviço lá em cima. tá, A gente já fez aí diversas vezes. uma Com plataforma plataforma, giratória, aí você consegue fazer num nível mais alto. sem problema, sem problema. Cara, show de bola. Cara, você resolveu o problema dos galpões De logísticos. coluna passada. Exatamente. Show de bola. Pessoal, cara, claro, quero te agradecer, galera. Ó, quanto tempo em média dura um reparo? Estão perguntando aqui. O Léo, quanto tempo dura um reparo, mais ou menos? A aplicação das pecinhas, né, ali atrás do molde, ela é uma habilidade do nosso operador, tá? Do nosso reparador. Tudo vai depender da intensidade do dano. Então, podemos dizer que, assim, em média, a gente consegue reparar 15, 20 colunas por dia atualmente. Cara, é muita coisa. No início da nossa operação, foi assim, Fabiano. Aqui no Brasil não existia reparadores, então ninguém sabia operar esse equipamento. Quando a gente teve a ideia de trazer a empresa para cá, veio um reparador holandês, né, lá da origem do negócio. Ele passou um mês com o nosso primeiro cliente aqui. O treinamento da nossa equipe, ele foi in loco. Né? Legal. O serviço foi feito basicamente por esse operador holandês que veio e ensinou o meu operador aqui no Brasil, que hoje é o mesmo, até hoje, são quase 5 anos de empresa, a nossa equipe é a mesma, não foi zero turnover na empresa. Os meninos aprenderam a fazer o reparo e, a partir daí, foram adquirindo habilidade. Né? Então, a partir do nosso segundo cliente, que foi onde eles começaram a operar sem a ajuda do operador holandês que veio, a gente conseguia fazer ali 2, 3 colunas por dia. Né? E a partir daí foi tomando habilidade, poxa, já tem empresas aí, dependendo dos danos, que a gente já conseguiu fazer 30 reparos no dia, 35 reparos no dia. Né? Mas a gente considera hoje, para efeito de orçamento e de perspectiva para o cliente também, uma média de 10, 15 por dia, né, trabalhando tranquilamente. O serviço é muito pesado, muito pesado. Né? A gente entrega uma resposta muito, muito boa para o cliente, mas só quem está na pele ali, fazendo mesmo a atividade, é que sabe o trabalho que dá, o peso que é o equipamento. E a turma que está com a gente realmente é de tirar o chapéu aí. Não é qualquer pessoa que faz o serviço que eles fazem, não. Parece simples, como tudo que a gente falou aqui, mas depende de uma pessoa ali atrás. Essa pessoa tem que estar muito concentrada, ela tem que entender muito do que ela faz, porque, de acordo com a pressão que a gente aplica ali, nós estamos trabalhando com 30, às vezes 50 toneladas, é fácil de derrubar tudo. Né? Você tem uma arma na mão ali para poder derrubar a estrutura. Com certeza. Ô, Alex, você está perguntando aqui se ele é respaldado na RT? Sim, ele segue normas internacionais, a ABNT nos reparos, e ele emite a RT no final do serviço, né, se responsabilizando aí pelo reparo, né, então, cara, é muito top o trabalho deles. Depois que termina, né, Flávio, você faz um relatório fotográfico, você entrega o fotográfico do cliente, todos os reparos, como que estava, como que você está entregando. Cara, o trabalho deles é completo, desde a reparação até depois do documental, né? Emissão de relatório de campo de serviço, emissão de RT. Cara, é fantástico a empresa. O relatório, ao final, ele contém, se o cliente deixar, tem cliente que não permite que tire fotos. Acontece, a gente já fez serviços assim. Mas quando o cliente permite que a gente tire todas as fotos do serviço,
A gente já foi contratado para fazer 700 reparos numa coluna. Perdão, numa empresa, 700 colunas. É um relatório extenso, de 700 páginas. Né? No PowerPoint ali, bacaninha, foto antes, foto depois de todas as colunas. Não, é show de bola. Show de bola. Pessoal, se vocês gostaram, vocês vão ligar lá pro Flávio. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Os contatos para você entrar em contato com a empresa. E a primeira coisa, o Flávio atendeu, você falou assim, ó, vi lá no canal do Fabiano, Faca NR. Quem falar isso daí vai receber um abraço do Flávio lá, ele já falou. E eu peço ajuda para vocês, pessoal, porque é importante para mim, né, que vocês liguem para ele e mencionem que é daqui que vocês tiveram acesso à empresa para vocês poderem me ajudar também, né, e a gente seguir aí um ajudando o outro. Flávio, cara, quero te agradecer demais, cara. A gente está quase estourando aqui, ó. Você falou que não vamos falar 1 hora não, né? Mas a gente vai falando, ó. Você nem vê o tempo passar, cara. Verdade. Denilson também, um abraço, Denilson, Wallace aí, ó. Mó galera que entrou, bastante gente. É isso aí, Flavião, obrigado, viu, cara? Felicidades aí de te ver. Espero que você pegue grandes clientes aí por aqui, velho. Legal. Combinado. Obrigado mais uma vez. Ponto especial para seguidores do canal, é isso aí. Falou, Flavião, um abraço, cara. Obrigado, viu? Ok, valeu, pessoal. Até mais. Falou.